e amém. Meus queridos irmãos, pode deixar a sua Bíblia aberta, por gentileza, no capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Se fosse para a gente colocar um título, nesse ensinamento, nós daríamos o seguinte título: Cuidado com o sonambulismo. Cuidado com o sono. Cuidado para você não dormir. E nós vamos fazer a exposição desses versículos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Quem estava aqui semana passada, por gentileza, levante a mão assim. Perfeito, perfeito. Qual o assunto, irmãos, que Paulo tratou nos versículos que nós estudamos semana passada? Os irmãos lembram? Paulo falou sobre o arrebatamento, sobre a parousia, sobre a volta de Jesus. E hoje ele vai continuar falando o mesmo assunto, tá bom? Capítulo 5, ele vai continuar o mesmo assunto que Paulo abordou lá no capítulo 4. Olha aqui para minha gravata, irmãos. O nosso Deus, Cristo Jesus, Ele tem poder para unir, sim ou não? Sim. Ele veio para unir? Sim. Mas o mesmo Jesus que une, Ele também divide. O mesmo Jesus que une, que veio para trazer união, Ele também veio para trazer uma separação. O mesmo Jesus que veio para trazer uma união, Ele também veio para trazer uma distinção. Certo? Agora deixa eu te explicar aqui qual é a união que Ele veio trazer e qual é a separação, a divisão que Ele veio trazer. Vamos lá. Quem se converteu a Jesus, quem já entregou sua vida a Cristo, cadê os crentes, né? Cadê os crentes que já aceitou Jesus aí? Esse grupo aqui, certo? A Bíblia chama esse grupo de filhos de Deus, porque nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós cremos no seu nome, está lá em João capítulo 1. E quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, a gente vai, faz discipulado e se batiza, certo? E por que nós nos batizamos? Porque nós agora fazemos parte de um corpo. A gente passa a ser membro de um corpo, a igreja de Cristo, certo? Nós passamos a ser membros de um mesmo corpo e nós passamos a ser um em Cristo Jesus. Então essa é a unidade que Jesus veio trazer. A unidade entre o povo de Deus, a unidade entre os membros do corpo de Cristo. Nós somos um em Cristo Jesus. A Bíblia ensina isso lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 28. E a Bíblia também diz, aqui em 1 Tessalonicenses, que quando Jesus Cristo voltar, aqueles que morreram em Cristo, certo? Aqueles que morreram crentes, eles vão ressuscitar primeiro. E eles serão arrebatados. Depois nós, os que estivermos vivos, também seremos arrebatados junto com eles. E depois que Jesus voltar, nós, os crentes que estão vivos, vamos nos unir aos nossos irmãos que já morreram, e nós seremos para todo sempre um com todos os santos que já viveram, tanto os santos do presente quanto os santos do passado. Então essa união Jesus veio trazer. E a Bíblia diz que quando nós chegarmos no céu, nós vamos estar unidos e nós nunca mais iremos nos separar. Tá certo? Nunca mais vamos nos separar. Agora veja bem, o mesmo Jesus que veio trazer essa união, Ele também veio trazer uma divisão. Ele também veio trazer uma separação. Certo? A Bíblia diz em João capítulo 7, versículo 43. João capítulo 9, versículo 16. E João capítulo 10, versículo 19. Que houve dissensão por causa de Jesus. Que houve separação por causa de Jesus. Que houve distinção bem clara de grupos, de pessoas, por causa de Jesus. Porque veja bem, a nossa fé em Cristo, a nossa fé na Bíblia, ela não apenas nos une com os nossos irmãos, mas ela também precisa nos separar do mundo.
A mesma fé que me une à igreja, ela precisa me separar do sistema do mundo. Ela me separa do pecado. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então, quando eu me uno a Cristo, eu me separo espiritualmente do mundo. É claro que os nossos pés ainda estão na terra, nós ainda vivemos aqui. Nós temos responsabilidades, nós somos cidadãos, tem que dar bom testemunho, tem que pagar imposto, tem que ter palavra. Agora, espiritualmente, nós estamos separados do mundo. Nós não compartilhamos do sistema que rege esse mundo. Por quê? Porque Jesus Cristo nos separou dele. Jesus Cristo nos chamou do mundo e nos tirou do sistema. Certo? Então hoje, quando Deus olha aqui para baixo, Ele enxerga esses grupos de pessoas. Ele enxerga aqueles que se converteram e que estão aguardando a volta de Jesus, e Ele enxerga aqueles que não se converteram, aqueles que ainda estão lá no mundo, aqueles que ainda estão separados de Deus por causa do pecado. Então, existe essa diferença entre um grupo que está esperando a volta de Jesus, e esse grupo é o grupo dos crentes, só os crentes de novo, dá glória a Deus, quem está esperando a volta de Jesus. Então tem um grupo que está esperando a volta de Jesus, e tem um grupo que não está. Tem um grupo que serve a Deus e um grupo que não serve. Tem um grupo que está se preparando para ir morar no céu com Jesus, e tem o outro grupo que não está. E é sobre essa divisão ou essa separação que o apóstolo Paulo vai falar nos versículos que ora nós acabamos de ler. Tá certo? Exatamente sobre essa distinção, sobre a diferença entre o crente que está aguardando a volta de Jesus e o ímpio que não está nem aí com a volta de Jesus. Esse é o tema que Paulo abordou nos versículos que a gente leu. E por que Paulo fez isso, irmãos? Porque ele quer encorajar a igreja. Por que Paulo fez isso? Ele quer fortalecer a fé do povo de Deus. Ele quer nos ensinar, nos ajudar a crescer em santidade, no meio de uma geração que não está esperando a volta de Jesus. Ele quer colocar essa esperança no nosso coração, sabendo que nós vivemos no meio de um povo que não tem essa mesma esperança. Tá bom? Então, nos versículos que a gente leu aqui, Paulo ele destaca a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Tá bom? Vamos ler o versículo primeiro e o versículo segundo, para a gente explicar melhor essa questão. Acompanhe, por favor, na sua Bíblia. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Versículo 2. Porque vocês mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor, ele virá como ladrão de noite. Certo? Olha aqui para o pastor Disseu. Esses dois versículos aqui, versículo 1 e versículo 2, tem 3 expressões aqui que eu vou pedir para você sublinhar ou circular, tá? Que são chaves para a gente entender. Primeira, você vai circular ou sublinhar, lá no versículo 1, essas 2 palavrinhas aqui, tempos e estações. Ok? Tempos e das estações. Você pode circular essa expressão aqui, os tempos e as estações. Depois você vai circular, por favor, lá no versículo 2, a expressão, o dia do Senhor. E por último, você vai circular o ladrão de noite. Porque essas 3 expressões aqui, elas são chaves para a gente entender o que Paulo está ensinando. Tá bom? Os tempos e as estações, o dia do Senhor e como um ladrão de noite. Tá? A gente precisa entender o que é tempo e estação aqui, cromos e kairos. Nós precisamos entender o que é o dia do Senhor e nós precisamos entender o que é como um ladrão de noite. Certo? Vamos lá. A primeira expressão que a gente sublinhou, os tempos e as estações, cromos e kairos. Veja bem, essa expressão aqui, tempos e estações,
ela aparece na Bíblia 3 vezes. Quantas vezes, irmãos? 3 vezes. E toda vez que essa expressão aparece na Bíblia, tempos e estações, ela se refere de forma específica, ou pelo menos principalmente, ao plano que Deus tem para a nação de Israel. Tá bom? Então, tempos e estações se refere ao plano de Deus para a nação de Israel. Tá bom? Tá bom? Nós vemos essa expressão lá em Daniel, capítulo 2, versículo 21. E é assim que o profeta vai se expressar quando Deus revelou para ele, né, o sonho que o rei havia tido. Tá? Tempos e estações. Nós vemos essa expressão também em Atos, capítulo 1, versículo 7. O próprio Jesus está usando essa expressão, indicando o tempo e a estação, se referindo principalmente a Israel também. Tá bom? Por quê, irmãos, que eu estou falando isso aqui? Tem promessa na Bíblia que fala principalmente com a nação de Israel. E tem promessa na Bíblia que fala com a igreja. Tá bom? Então, essa expressão aí, tempos e estações, a forma mais correta da gente lidar com isso daqui é entender que isso que está mais ligado à história da nação de Israel. A Bíblia diz, queridos, em Atos 17, versículo 26, que Deus ele tem um plano definido para cada nação. Certo? Deus ele tem um plano para cada nação do mundo. E de todas as nações do mundo, a nação de Israel, ela é uma nação chave. Certo? Ela é uma nação profética. E o nosso Deus, ele já determinou os tempos e as estações para todas as nações da terra, e principalmente com a nação de Israel. Certo? Então, pode ficar tranquilo, por mais que o Estado Islâmico se levante, sabe, o Hamas, os grupos terroristas, o Irã, por mais que eles planejem riscar Israel da face do mapa, eles nunca vão conseguir fazer isso, porque a Bíblia diz que o povo de Deus, quando voltasse para aquela terra, eles não seriam mais tirados de lá. Então, pode, mas eu estava vendo hoje uma notícia, porque o Irã ele está enriquecendo urânio, está muito perto de conseguir uma bomba nuclear, e quando eles conseguirem essa bomba, o plano deles é eliminar a nação de Israel com essa bomba atômica. Eu não duvido que o diabo tenha colocado esse plano no coração deles, mas uma coisa é o diabo planejar, outra coisa é Deus autorizar. Tá? Então, a nação de Israel vai continuar lá, porque todas as profecias que Deus planejou para essa nação precisam se cumprir. Tá certo? Então Deus determinou já um plano, né, que vai se cumprir nas nações da terra. E quando o plano de Deus, olha aqui para o pastor Disseu, quando os tempos e as estações se cumprirem na nação de Israel, quando esse projeto de Deus se cumprir, vai iniciar um novo período, ou um novo marco, que a Bíblia chama de o dia do Senhor. Tá bom? Então, primeiro, os tempos e as estações. Beleza? Aí, depois que se cumprir os tempos e as estações, aí nós vamos chegar no dia do Senhor. Beleza? Então, primeiro, tempo e estação. Cumpriu isso aqui, chegamos no dia do Senhor. Vamos entender o dia do Senhor? A expressão dia do Senhor na Bíblia, ela se refere a um período existe uma interpretação dupla de dia do Senhor, tá? Pode se referir a um período de 24 horas e também se refere a um período mais extenso, no qual Deus ele vai cumprir algum propósito especial dele, tá? Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Olha aqui, dia do Senhor. Gênesis capítulo 2, versículo 3. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 3, olha aqui. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criou e que Deus fez. Olha aqui, irmãos. No versículo 3, o tempo aqui é cromos. Tá bom? É um dia de 24 horas. Mas olha o versículo 4.
versículo seguinte, Gênesis 2, versículo 4. Ó, estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Eu pergunto para os irmãos, Deus fez a terra e os céus num dia só? Sim ou não? Então olha para você ver, no versículo 3, dia é cronos, é horas, minutos e segundos. Agora no versículo 4, dia é kairos. Isso aqui pode ter durado milhares de anos, mas a Bíblia chama esse período de o dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Então, quando Paulo fala aqui, o dia do Senhor, ele está se referindo a apenas um dia de 24 horas? Não. O dia do Senhor é um período, ok? É um período. E o que Deus vai fazer nesse período aqui? O que Deus vai fazer no dia do Senhor? Olha aqui para mim. Deus vai julgar as nações. Ok? Quanto tempo Deus vai demorar para julgar as nações? Eu não sei. Ele tem toda a eternidade à sua disposição, então ele não vai fazer isso com pressa. E o período de julgamento de Deus para com as nações é conhecido como o dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor. Ele vai julgar e ele vai castigar as nações. Esse é o dia do Senhor, tá bom? E o dia do Senhor também fala no período em que Deus vai preparar Israel para a volta de Jesus. Porque Israel, irmãos, na grande tribulação, eles vão sofrer tanto, vão gemer tanto, que a Bíblia diz que eles vão se voltar para o Messias, que eles rejeitaram. Então, mesmo assim, nos 45 do segundo, Israel vai reconhecer a Jesus como Senhor. Nós já sabemos esse spoiler que a Bíblia dá para nós. E Deus vai fazer isso para poder estabelecer o seu reino. Tá bom? Para quem quiser estudar mais esse assunto, você vai ler depois Amós capítulo 5, Jonas capítulo 2, Sofonias capítulo 1 e Isaías capítulo 2. Tá bom? Sobre o dia do Senhor. Também indico para você que quer estudar mais sobre o dia do Senhor, você procurar lá no nosso canal do YouTube a playlist da exposição versículo por versículo do profeta Joel, do livro do profeta Joel. Lá também nós temos vários trechos, inclusive a pregação completa, onde eu passo aqui uma manhã inteira só pregando sobre o dia do Senhor. Tá bom? Hashtag fica a dica para quem quer se aprofundar nesse assunto. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Beleza, nós circulamos 3 expressões: tempo e estação, dia do Senhor. E qual foi a terceira expressão que a gente destacou aí? Como um ladrão de noite. Beleza? Vamos entender isso aqui. A expressão como um ladrão de noite, ela é usada em vários textos da palavra de Deus. Quando Jesus usou essa expressão, ele fez isso lá no capítulo 24 de Mateus e lá no capítulo 12 de Lucas. E o que é como um ladrão de noite? Significa que vai ser de repente. Significa que vai ser repentino. Significa que vai ser surpreendente. Então a volta de Jesus, ela vai acontecer de repente, como um ladrão. Eu pergunto para vocês, quando o ladrão vai entrar na casa de alguém, ele manda um zap primeiro? Ei, rapaz, estou chegando aí amanhã, hein? Te prepara. Ladrão faz isso, irmão? Não. Não. E quando Jesus voltar, ele vai avisar? Também não. Pastor, mas e a Ellen White, que cravou lá o dia da volta de Jesus? Pois é, errou. E o pessoal lá dos Testemunhos de Jeová também, que cravaram o dia da volta de Jesus, 1914, se não me falha a memória? Pois é, erraram. E outros falsos profetas que profetizaram a data da volta de Jesus, todos eles erraram. E se o pastor disse, eu chegar aqui amanhã dizendo assim, ó irmão, eu tive um sonho e um anjo me disse a data da volta de Jesus, você não me escuta. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia é muito clara, ele virá como um ladrão. Então, o dia e a hora, ninguém sabe.
Ninguém sabe. O que eu sei, irmãos? O que eu sei? Eu sei que ele vem. E eu preciso viver de modo que expresse que eu o aguardo. Agora, dia, hora, entendeu? Irmão, eu já cometi esse erro. De ficar gastando muita energia, muito tempo, sabe, em calcular data de volta de Jesus. Não, porque do retorno lá do povo do ano 70 lá, quando Israel foi disperso, até o retorno lá no final da Segunda Guerra Mundial, são 40 gerações de 70 anos, aí aquela geração lá de 70 terminou em 2023, ou vai terminar em 2024, porque a lua de sangue que apareceu lá no 2019, que não sei o que, aí faz conta, irmão, não, porque ele vai voltar em outubro, aí parece lá o satanista lá dos podcasts, não, porque no mês tal, no ano tal, e a gente fica enrolado com essas besteiras, irmão, e esquece do principal. Olha o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Acerca do tempo e da estação, eu não preciso gastar tinta aqui com vocês. Olha o versículo primeiro aqui. Não precisa, porque eu já ensinei para vocês no capítulo 4 que ele vem. Quando eu estava aí com vocês, eu ensinei que ele vem. Mas o dia, a hora, a data, o cronos, ele não me mostrou. Ele não me falou. Ele falou que vem. Ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Ele vem. Ah, mas eu quero saber o dia e a hora. Eu quero saber o tempo. Eu quero saber a estação, eu quero saber o momento. Você não vai saber. Você não vai. Eu sei que ele vem. Certo? Eu sei que ele vem e ponto. E a convicção que ele vem é suficiente para eu ter uma vida ajustada diante dele. Para eu enfrentar minha carne, meu pecado de estimação, consertar minha vida, para andar direito. Por quê? Porque ele vem. Esse negócio de marcar data, irmãos. Você vê que Paulo não perdeu tempo com isso. Ó, irmãos, acerca do tempo e da estação, não necessitais de que vos escreva, porque vocês mesmos já sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão, e o ladrão não avisa, porque se o ladrão avisar, ele perde a benção, né? Ei, rapaz, já pensou o ladrão? Amanhã eu estou aí. Te prepara. Mas você vai se preparar, você vai chamar a polícia. Você entendeu? Você vai tirar as coisas valiosas de dentro da casa. O ladrão não avisa. Tá bom? Ele chega de forma inesperada. Então a volta de Jesus vai ser assim. Qualquer profeta, abre aspas, viu? Profeta que aparecer aqui, olha, a data da volta de Jesus é essa. Você pode carimbar, falso profeta. Pode carimbar. Pode ser homem de oração, pode ser, sabe, aquele teólogo admirável, pode ser uma pessoa piedosa, mas marcou a volta de Jesus, esquece. Viu? Porque ele virá como versículo 2, 1 Tessalonicenses 5, versículo 2. O dia do Senhor virá como um ladrão. Beleza? Virá como um ladrão. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 3, e também no capítulo 16, versículo 15, Jesus usa essa mesma imagem, falando que o dia dele virá como um ladrão, para dar um alerta, para dar um aviso para os crentes. Qual o aviso, pastor Disseu? Já que eu vou voltar como um ladrão, então não dorme. Eu vou repetir. Já que Jesus virá como um ladrão, de forma inesperada, você precisa ficar alerta para você não dormir. Beleza? Olha aí para o seu vizinho, diga para ele, meu irmão, melhora esse negócio, diga, meu irmão, não dorme.
Não dorme. Não dorme. Porque quem estiver dormindo quando Jesus voltar, vai perder. Né? É igual o irmão. Pastor Disseu, o dia que Jesus voltar, você vai ficar feliz? Aí eu vou ficar muito feliz. Aí o irmão, eu não vou ficar não, eu vou subir feliz. Eu falei, me pegou, mas não pega mais não. Só uma vez. Só uma vez só. Né? Queridos, como nós não sabemos o dia e a hora que ele vem buscar o seu povo, eu sei que ele vem. Não sei o dia, não sei a hora, mas sei que ele vem. Então eu preciso ficar vigilante. Então eu preciso ficar despertado. Tá bom? E olha aqui. O que é crente que tem talento e ele enterra o seu talento? Esse crente, ele está vigilante quanto à volta de Cristo? Sim ou não? Não. O crente que não está dando fruto, que não ganha ninguém para Jesus, esse crente está vigilante? Esse crente está esperando Jesus? Não está, irmãos. Não está. Então olha aqui, ficar vigilante, beleza? Ficar vigilante é permanecer na presença de Deus, em santidade, pregando o Evangelho, fazendo a obra de Deus. Isso é permanecer vigilante. Qualquer coisa fora disso é dormir. É dormir. Certo? Imagina que eu estou crente e Jesus me deu dons para eu somar, para eu ganhar alma, proclamar o Evangelho. Mas eu enterro todos os meus dons. Eu continuo crente. Eu pergunto para os irmãos, esse crente está esperando a volta de Jesus, sim ou não? Não, ele está dormindo. Porque quem enterra talento está dormindo, irmãos. E eu já preguei aqui, dormir é perigoso. Porque lá no versículo 5 diz que quem dorme, dorme de noite. Aqueles que dormem, no versículo 7, os que dormem, dormem de noite. Olha aqui para mim, quem está dormindo está em trevas, não está na luz não. Os filhos da luz não estão dormindo. Os filhos da luz sabem que Jesus pode voltar a qualquer momento. Então eles estão se preparando para a volta de Jesus. De que forma que eles estão se preparando para a volta de Jesus? Estão servindo a Deus em santidade e estão pregando o Evangelho. Eles não estão perdendo tempo, sabe, com as coisas daqui. Eles não estão priorizando as coisas daqui. Porque eles estão atentos, eles estão alertas. Beleza? Eles estão esperando a volta de Jesus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Eles entenderam que ele virá como ladrão da noite, de forma inesperada. Então não durmamos. Não durmamos. Irmão, se tem uma coisa que é trágica, é um crente sonâmbulo. Crente sonâmbulo é terrível. É uma tragédia. Entendeu? Lá, eu lembro antigamente, pessoas diziam, é o crente de banco. Não, é o crente que se contentou em só ser crente. E ele não dá fruto mais. Ele só vem, senta, ouve, vai embora, acabou. Ele está dormindo. Ele não entendeu. Mas o Espírito Santo é Deus para trazer despertamento para as nossas vidas aqui essa noite. Despertamento. Tá bom? Então, 3 conceitos aqui do versículo 1 e 2. Primeiro conceito, tempo e estação. Segundo conceito, dia do Senhor. E terceiro, como ladrão de noite. Agora, junta os 3. Juntou os 3? Agora você está pronto para entender versículo 1 ao 7. Beleza? Junta os 3, nós vamos entender a ênfase
que Paulo quer trazer aqui. Quando a gente junta esses três conceitos, a gente descobre o que o apóstolo Paulo quer ensinar aos Tessalonicenses nesse texto. E o ensino é esse, irmãos. O crente, o servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele conhece o plano de Deus. Ele está por dentro da agenda de Deus. Mas o ímpio, o descrente, ele não sabe o plano de Deus. Ele não conhece a agenda de Deus. Por isso que ele não entende os sinais. Então a ênfase é essa. O povo de Deus conhece o plano de Deus para as nações, para a igreja. Nós sabemos que Jesus veio, cumpriu as profecias, morreu, ressuscitou, está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós, nós sabemos que Ele vai voltar, e quando Ele voltar, Ele vai estabelecer o seu reino, e nós estaremos com Ele. Nós sabemos. Você entendeu, irmão? Os crentes já leu o spoiler do que vai acontecer. É por isso que eu tranquilizei o coração dos irmãos, dizendo: minha gente, por mais que o caldo engrosse aqui embaixo, fique tranquilo, eu já li o final. Vai dar tudo certo. A igreja vai vencer. Não é o diabo, não. A igreja vai vencer. Né? Irmão, eu vi um vídeo ontem, né? Uma liderança da OTAN dizendo assim: olha, é interessante agora vocês terem em casa aí guardado pilha, lanterna, comida enlatada, porque os próximos 20 anos dificilmente serão anos de paz. Aí, meu irmão, o caba que não conhece a agenda de Deus, vê um trem desse, aí ele perde a paz. Você está doido? Vai vir guerra. Vou comer o quê? Vou vestir o quê? Vou morar onde? Que vai ser de mim? Ansiedade, depressão, entendeu? Por quê? Porque o ímpio não sabe para onde a história está caminhando. Mas o crente, irmãos, olha aqui para mim. O crente não se desespera. Porque pela Escritura nós conhecemos o plano de Deus, a agenda de Deus. Então o crente, mesmo diante de calamidades, ele permanece em paz. Já o ímpio, quando as coisas começam a se desestabilizar, ele fica sem paz. Entendeu? Pergunta aí para o seu vizinho: você está em paz ou você está preocupado? A ênfase é essa. O povo de Deus, que conhece a agenda de Deus, está tranquilo. Entendeu? Ah, pastor, mas o que eu vou comer, meu filho? Se você comeu até hoje, é porque Deus preparou para você comer. Os filhos de Deus estão redondinhos, está comendo até mais do que necessita. Hashtag vamos emagrecer 2024. Mas também, irmão, que dia que você andou nu? Você sempre teve roupa para usar, não teve? Por quê? Porque Deus preparou. Você tem onde morar, não tem? Glória a Jesus. Porque Deus preparou isso para você também. Então, se estourar a terceira guerra mundial, quem é que vai cuidar de tu? O mesmo Deus que cuidou de ti até hoje. O salmista escreveu: fui moço, hoje sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, e estas coisas, de comer, o de beber
e o de vestir vos serão acrescentadas. Pronto. Entendeu? Você conhece algum crente que morreu de fome? Rapaz, fulano de tal, crente, menino, morreu de quê? De fome. Tu conhece? Não tem. Tu conhece, rapaz, fulano de tal, crente, morreu de frio. Conhece? Não tem. Tem. Você conhece, rapaz, crente, fulano de tal. Não tem, porque quem cuida é Deus. Entendeu? Olha que Deus não prometeu luxar. Isso aí Deus não prometeu. Só o coach. Mas o coach não tem poder para cumprir a promessa dele. O que Deus prometeu? Deus prometeu o de comer, o de beber e o de vestir. Então você não morre de fome, não morre de sede e não morre de frio. Tranquilo? Não, mas só isso é o que você precisa, meu filho. Isso é o que você precisa. Olha essa tradução aqui. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho é porque eu não preciso. Vamos avançar. Quando Jesus voltar, os ímpios vão ser pegos de surpresa. Mas os verdadeiros cristãos, eles estarão preparados. Então, quando Jesus voltar, vai ter dois grupos. Um grupo que vai ficar assustado, porque foi pego de surpresa. E um outro grupo que vai ficar muito feliz, porque já estava se preparando para aquilo. Percebe que tem dois grupos? Então, Paulo vai trabalhar essa dinâmica nesses versículos aqui. Tá bom? Um grupo de bêbados e um grupo de gente sã. Um grupo de loucos e um grupo de sábios. Tá bom? Olha o versículo 3 e o versículo 4. Vamos avançar aqui. 1 Tessalonicenses 5, versículo 3. Porque quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum eles vão escapar. Só que vocês, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Aquele dia vai surpreender quem está em trevas. Aquele dia vai pegar despreparado quem estiver em trevas. Aquele dia vai causar pavor em quem anda em trevas. Mas no povo da luz, no povo de Deus, não. A história é diferente. Certo? O mundo incrédulo, preste atenção, ó para você ver a diferença. O mundo incrédulo, ele vai estar desfrutando de uma falsa paz quando Jesus voltar. Ao mesmo tempo em que a igreja vai estar debaixo de perseguição. Aí Jesus volta. O povo incrédulo que estava vivendo uma falsa paz vai ficar desesperado. Enquanto a igreja que estava sendo perseguida vai ficar amparada e consolada na volta de Jesus. Então, ó a roda gigante. Quem estava embaixo vai para cima, quem estava em cima vai para baixo. Entendeu? Olha essa distinção. O mundo incrédulo desfrutará um tempo de falsa paz e segurança, pouco antes do dia do Senhor. Enquanto isso, o povo de Deus vai estar aqui, cheio da presença de Deus, só que debaixo de perseguição, de dificuldade, né? E no versículo 3 e versículo 4, Paulo está aqui, nós e eles, vós e eles. Eles vão estar dizendo paz e segurança. E nós vamos estar dizendo o quê? Jesus está voltando. E o julgamento está chegando. Os ímpios vão estar dizendo, não, que história. Paz e segurança. Tudo legal. E os crentes vão estar assim, segurança nada. Jesus está chegando. O julgamento está chegando. Olha o contraste. Um povo está comemorando uma falsa paz e um povo está alertando. Ele vem, te orienta, conserta a vida, se converta, se arrependa. Aí Jesus vem. Quem estava na falsa paz, desespero. E quem estava dando alerta do juízo, consolo.
Consolo. Certo? Eles dirão paz e segurança, mas nós diremos: Jesus está voltando e o julgamento está a caminho. É por isso que o mundo vai ser pego de surpresa, porque o mundo se recusa a ouvir a palavra de Deus que nós estamos pregando. Então eles vão ser pegos de surpresa. Eles não querem despertar, eles não querem ouvir as advertências. Então eles vão ser pegos de surpresa. Mas quem ouve a palavra de Deus vai estar preparado. Certo? E olha aqui para mim. Jesus disse assim: assim como foi nos dias de Noé, Mateus 24, assim como foi nos dias de Noé, vai acontecer de novo na vinda do Filho do Homem. Irmãos, antes de Deus mandar o dilúvio, Ele levantou Noé para pregar, para alertar. Antes de Deus enviar o dilúvio, Noé pregou. Quem deu ouvido para Noé? Somente 8 pessoas. Somente a sua família. Glória a Deus por isso. Ele foi um pregador bem-sucedido, né? Ganhou a família. Isso é muito importante. Eu conheço pregador que ganhou muita gente lá fora, mas não ganhou a própria família. Então, Noé ainda ganhou a família dele. Beleza. Só que lá na arca tinha espaço para mais gente. Mas ninguém mais quis entrar. Somente 8 pessoas foram salvas. E Jesus disse assim: assim como foi no dia de Noé, vai acontecer de novo nos dias da vinda do Filho do Homem. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas não vai dar ouvidos para o alerta. Lá na parábola do semeador, estava lendo hoje, a quantidade de sementes que caiu em solo ruim é maior do que a quantidade de semente que caiu em solo bom. De 4 tipos de solos ali daquela parábola, 3 não presta, não dá fruto. Só um que prestou. Então, se a gente for fazer uma regra aqui em matemática, 75% não deu crédito à palavra. Só 25% deu. Nos dias de Noé, somente 8 pessoas creram e foram salvas. Vamos avançar, Gênesis 19, Ló. Ló avisou sua família: minha gente, os anjos disseram que o tempo dessa cidade aqui está acabando, porque a paciência de Jeová já acabou com Sodoma e Gomorra. Vamos embora. Vamos embora. Mas nem todo mundo deu ouvido para Ló, pelo contrário, foi uma pequena quantidade de pessoas. A mulher dele endoiou para trás. Perdeu a oportunidade. Né? Então, nos dias de Noé, as pessoas foram alertadas, mas não quiseram saber. Nos dias de Ló, as pessoas foram alertadas, mas não deram atenção. Nos dias de Jesus, irmão, nós sabemos que no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída pelos romanos. Mas o próprio Jesus, 40 anos antes da destruição, é legal, né? A numerologia bíblica é sempre 40 ou 70, 40, 70. 40 anos antes da destruição de Jerusalém, Jesus olhou para aquela cidade e profetizou a sua ruína. Agora os judeus ouviram o alerta de Jesus? Não. Jesus avisou a geração dele que Jerusalém ia cair, ia ser destruída. Ele falou: não vai restar pedra sobre pedra. Jesus avisou. E graças à advertência de Jesus, teve alguns que escaparam de Jerusalém. Mas a maioria pereceu no cerco romano. Então olha aqui, Deus, presta atenção aqui, ó. Olha aqui para minha gravata. A Bíblia diz assim: Deus não faz nada sem antes avisar, através de seus servos, os profetas. Então, tudo que vai acontecer,
a Bíblia já está nos avisando. Então você só vai perecer se você não der ouvidos, porque o aviso está aqui. O aviso está aqui. E no versículo 3 e 4, para a gente avançar, 1 Tessalonicenses 5, olha o que Paulo fala aqui. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto. Pega a canetinha, circula aí, dores de parto. O apóstolo Paulo compara aqui, né, o dia do Senhor com as dores de parto da mulher grávida que está perto de dar luz. Irmãos, pode circular aí. Já se passaram 2000 anos. Quando a mulher está para ganhar neném, ainda tem dor de parto? Sim. Mas a medicina não avançou? Avançou. Mas as dores de parto continuam. E para que serve as dores de parto? Para que serve? Para dar um aviso. O menino está chegando. E quanto mais intensas forem as dores de parto, mais perto o menino está de chegar. E a volta do Senhor? Como as dores de parto, aquela que está grávida. Então olha aqui, tem sinais? Tem. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora. Tem sinais. E quanto mais perto tiver, mais intensos serão os sinais. O profeta Isaías também usou essa expressão lá no capítulo 13 do seu livro, Dores de Parto, para descrever o dia do Senhor. Tá? Lá em Mateus 24, versículo 8, o Senhor Jesus, ele chamou o dia do Senhor como o princípio das dores. Né? O princípio das dores. E a expressão lá do versículo 5, perdão, versículo 3, volta lá. 1 Tessalonicenses 5, 3, as dores de parto. Isso. A expressão dores de parto aqui, ela se refere especificamente à dor que a mulher grávida está sentindo. Não é uma alegoria para outra coisa, um exército. Não, é especificamente algo, é um termo médico. Entendeu? Porque quanto maiores e mais intensos forem os sinais, mais perto o dia do Senhor está. Essa é a ideia. Esse é o princípio. Nós vemos o versículo 3 e 4, e nós chegamos ao versículo 5, que diz o seguinte: porque todos vocês são filhos da... Vamos lá? Porque todos vocês são filhos da... E filhos do... Filho do dia. Filhos da luz. Nós não somos da noite. Nós não somos das trevas. Quem é da luz sabe o que está chegando. Quem está em trevas não sabe de nada. Não se prepara para nada. São pessoas loucas que vivem como se nunca fossem morrer. É gente doida que vive como se Jesus não fosse voltar. Vive para si. Vivem como se o inferno fosse mentira. Vivem como se o céu fosse uma fábula. E eles fazem isso porque estão em trevas. Tá? Fazem isso porque estão na escuridão. Só que a igreja, olha aqui para mim, irmão. A igreja não está no escuro. A igreja conhece o plano. Eu lembro uma vez numa reunião, eu disse: não me deixa no escuro. Ou seja, me deixe a par do que está acontecendo. E Jesus não deixa a igreja no escuro.
A igreja sabe o que está acontecendo. A igreja sabe o que vai acontecer. Né? Os incrédulos não sabem. É por isso que eles zombam da volta de Cristo. A Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 3. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Cadê o Jesus que você falou que ia voltar? Cadê? Está tudo do mesmo jeito. Já se passaram quase 20 séculos da morte e ressurreição de Cristo. Cadê a volta dele? Cadê o retorno do Senhor? Está com quase 2000 anos que ele prometeu que ia voltar. Cadê? Agora, olha aqui. O fato de Jesus ainda não ter voltado significa que Deus não cumpre promessa? Claro que não, irmãos. Não é porque Jesus ainda não voltou que Deus não cumpre promessa. A ideia não é essa. Mas pastor, já são 2000 anos e ele ainda não voltou. Isso não significa que Deus não cumpre promessa. Isso só mostra que Deus não está limitado ao meu calendário. Certo? Significa apenas que Deus não segue o nosso calendário. Porque a Bíblia diz em 2 Pedro 3:8 que para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Então Deus não está limitado ao meu tempo. 2000 anos. Para Deus, 2 dias. Bem aí. Deus não está limitado ao meu tempo nem ao seu. Porque olha aqui, irmãos. A igreja precisa se preparar para a volta de Jesus. Amém? Todo mundo entendeu isso aqui? Amém? Então vamos preparar para a volta de Jesus. Amanhã todo mundo vai vestir uma túnica branca e nós vamos para cima do monte e nós vamos ficar lá. É isso que é preparar para a volta de Jesus? Hein? Você vai sair do seu emprego, você vai vender seus bens e nós vamos lá para a beira do rio, vestido de branco, ficar lá. Isso aí é preparar para a volta de Jesus? Não. Na verdade é o contrário disso. Entendeu? Quando a Bíblia manda nós ficarmos alertas e preparados para a volta de Jesus, a Bíblia está orientando para que eu e você tenhamos uma vida correta. Uma vida ajustada. Certo? Um testemunho coerente. É comprar e pagar. É dar a palavra e cumprir. Isso é esperar, isso é estar atento, esperando a volta de Jesus. É ser fiel à esposa, é ser fiel ao marido, é criar filho com responsabilidade, é cumprir com as minhas obrigações, é não dar mau testemunho. É isso. É exatamente isso. Então, eu me preparar para a volta de Jesus significa viver uma vida ajustada. Porque eu sei que quando ele voltar, as minhas obras vão ser julgadas. Então eu tenho que prestar atenção no que eu estou fazendo. Eu sei que o tempo que eu tenho para fazer alguma coisa para Deus é esse. Então, se eu sei que Jesus está voltando, eu vou procurar cumprir o meu chamado agora. Vou pregar o evangelho agora. Eu vou viver na luz. E viver na luz não é viver como um eremita separado, né? Como os essênios. Lembra, doutor, que nós estávamos lá nos essênios, lá nas cavernas dos essênios? O pessoal falou assim, não, o dia do Senhor está chegando. Aí eles foram embora, irmão, da cidade, foram morar no meio das montanhas. Não é isso. Não é isso. Se preparar para a volta de Jesus é viver uma vida ajustada. Quando a Bíblia nos ensina sobre a volta de Cristo, é isso que ela quer de nós. Viver uma vida correta, viver na luz, viver de acordo com os valores da eternidade. Porque olha aqui,
Pastor, eu estou preparado para ir para o céu. Amém. Todo mundo que converteu está preparado para ir para o céu. Mas eu te pergunto, você está preparado para a volta de Jesus? Mas não é a mesma coisa não, pastor Disseu? É não? Eu estou preparado para ir para o céu? Se você aceitou Jesus, está. Mas a pergunta é, você também está preparado para se encontrar com Deus? Qualquer um que tenha aceitado Jesus como seu Salvador está preparado para ir para o céu, por causa do sacrifício de Jesus lá na cruz. Se converteu a Jesus? Se arrependeu de verdade? Se converteu? Está preparado para ir para o céu. Mas a pergunta é, você está preparado para se encontrar com Deus? Porque quando eu e você nos encontrarmos com Deus, nós vamos ser julgados. As nossas obras serão julgadas. Meu trabalho vai ser julgado. Então a pergunta aqui é, você está preparado para se encontrar com o Senhor? Porque se encontrar com o Senhor é tribunal de Cristo. Nós seremos julgados segundo as nossas obras. Tem gente que vai receber galardão. Mas tem gente que vai... Tem gente que foi salvo, irmão, mas deixou de dar muito fruto. E Deus vai cobrar. Você está preparado para ir para o céu? Glória a Deus, mas você também tem que estar preparado para se encontrar com o Senhor. Por isso, trabalhemos enquanto é dia. Fique na luz, tá? Vai ter gente, crente, preste atenção. Eu estou falando de gente que vai para o céu. Vai ter gente, crente, que quando Jesus voltar, vai ficar com vergonha. Porque eles estavam preparados para ir para o céu, mas não estavam preparados para o tribunal de Cristo. Pastor, me mostra isso na Bíblia, você está falando heresia. Estou nada, meu filho. Abra sua Bíblia, por gentileza. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 28. Primeira João 2, 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados ou confundidos por ele no dia da sua vinda. Vai ter gente que quando ele voltar, vai ficar com vergonha. Porque se preparou para ir para o céu, mas não se preparou para o tribunal de Cristo. Não deu fruto. Os crentes que vivem na expectativa da volta de Jesus, eles estão avançando. Eles não estão parados. Entendeu? Eles estão fazendo alguma coisa para Deus. E é por isso que eles estão desfrutando uma vida melhor do que aqueles outros que estão fazendo concessões ou que estão enterrando os seus talentos. Então, quando a gente fala a volta de Jesus, isso precisa ser um estímulo para você viver uma vida correta e para você frutificar. Amém, povo de Deus? Versículo 6. Eu gostaria de ouvir a voz dos irmãos aqui no versículo 6. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Não. Sejamos sóbrios. O que é ser sóbrio? É o contrário de bêbado. Ok? Ser sóbrio
significa estar alerta, viver de olhos abertos, ser constante, ser sensato. Isso é ser sóbrio. Tá bom? Paulo vai tratar aqui de 2 grupos de pessoas. Um embriagado e adormecido e um outro grupo que está alerta, que está acordado. Tem um grupo de gente que está dormindo bêbada. E tem um grupo de gente que está acordado, sóbrio. Tem um grupo de gente que está dormindo. Estão bêbados. Ou seja, não entende nada do que está acontecendo. O bêbado, irmão, bêbado mesmo, ele não sabe onde ele está. Bêbado não sai, ele pega um carro, irmão, e sai doido aí. Tá para morrer, mas não está nem aí. Está bêbado. Esse é o bêbado. O perigo se aproxima, mas ele está bêbado. Você quer uma coisa mais perigosa, mais terrível do que o dia do Senhor? Está chegando, mas o bebo está dando risada, está zombando. Mas Paulo diz: sejamos sóbrios. Sejamos sóbrios. Fica alerta, porque você não é das trevas, você é filho da luz, você é do dia. Você não pode viver como aqueles que pertencem às trevas, como se Jesus não fosse voltar, como se o dia do Senhor não existisse. Romanos capítulo 13, versículo 12, está escrito assim: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e nos revistamos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em imundícias e nem em dissoluções, muito menos em contendas e em ciúmes. Sai das trevas. Não seja como um bêbado, que não entende a realidade que o cerca, que não percebe o perigo que o ronda. Acaba está caminhando em direção ao inferno, mas ele não entende a seriedade disso. O abismo já abriu sua boca para tragar ele. As chamas já estão se preparando para consumi-lo. Mas enquanto isso ele come, bebe, casa e se dá em casamento. Porque está bêbado, está dormindo. Esse é o estilo de vida do incrédulo. É o que Paulo está dizendo aqui no versículo 6. Não durmamos como os outros. Versículo 7. Porque os que dormem, eles dormem de noite. Quem dorme está em trevas. Todo crente que está dormindo, ele está em trevas. Toda pessoa que está dormindo está em trevas, porque os que dormem, dormem de noite. É por isso que o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para dar o seguinte clamor: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Aqui tem outra característica de quem está dormindo: está morto. E Cristo te esclarecerá. Quem é que Cristo vai iluminar? Quem despertar, quem se levantar do meio dos mortos. Mas tem os bêbados aí que ama o sono. Tem escravo que ama a corrente que o prende. Não vai ser iluminado, não. Vai viver, vai morrer em escravidão e vai passar a eternidade como escravo, do jeito que morreu. Mas você não. Ah, mas lá em casa ninguém quer saber de Jesus. Mas você quer, mas você vai ficar na luz. Ah, mas na minha família ninguém quer saber de Jesus. Mas você foi chamado para não viver nas trevas como os demais. Ah, mas lá no meu trabalho ninguém quer saber de Jesus. Mas você precisa entender, você não é das trevas. Não durmamos como os demais.
Ah, pastor, mas esse negócio, hoje em dia ninguém se guarda, hoje em dia não precisa disso mais não, hoje em dia a sociedade... Lembra aquele negócio que a mamãe dizia? Você não é todo mundo. Porque quem dorme, dorme de noite. E os que se embebedam, né, os bêbados, eles se embebedam-se à noite. Assim é a vida, irmãos, de quem não está esperando a volta de Jesus. São ébrios, são loucos. Jesus contou uma parábola. Eu vou parafrasear o texto aqui. O camarada estava muito rico, irmãos. E ele não, os seus celeiros não estavam cabendo da quantidade da sua colheita. Imagina você chegar num banco para depositar a sua fortuna e aquele banco dizer, não, esse dinheiro é muito para mim. Deixa só metade aqui comigo, a outra metade você deixa no outro banco. Porque é dinheiro demais, é patrimônio demais. Jesus disse que os celeiros que aquele homem tinha não estavam suportando a quantidade de grãos, de alimento que ele estava colhendo. Acaba muito rico. Aí ele reuniu lá, né, o seu povo e disse assim, minha gente, é o seguinte, a gente vai se preparar para ficar mais rico ainda, vamos construir mais celeiro. Então, ano que vem, a ordem é construir mais celeiro para ganhar mais dinheiro e ter onde guardar mais riqueza. Aí Jesus olhou e disse assim, tu é louco. Por que eu sou louco? Porque você está fazendo plano para aumentar celeiro, para esse ano você ficar ainda mais rico, mais poderoso aqui, e você só está olhando para essa vida, mas você é louco. Por que eu sou louco? Porque essa noite pedirão a tua alma. E o que é que você está preparado? Para quem vai ser? São bêbados. O nome não está escrito no livro da vida, mas ele não se importa com isso. Ele se importa com o aqui e com o agora. São bêbados, estão em trevas, estão dormindo. Fala aí para o seu vizinho, mas você não. Diga com mais graça, diga, mas você não. Fica de pé então. Acorda e fica de pé. Desperta aí, rapaz. Acorda aí. Eu estou em pé aqui há um tempão. Fica em pé comigo aí. Irmãos, os incrédulos não estão alertas. Eles estão dormindo. Eles estão bêbados, desfrutando uma falsa segurança, uma falsa paz. E a Bíblia diz que de repente, repentinamente, eles serão destruídos, porque a espada de Deus já está apontada para a humanidade pecadora. A espada de Deus está sobre o mundo, como Davi, que viu a espada do Senhor apontada para Jerusalém, lá em cima da ira de Araúna. A espada já está no ponto, irmão. E ao invés de eu me preparar para escapar, eu vou fazer uma festa, eu vou pular carnaval, 5 dias. Aí Floriano está perigoso, aí dá uma bala perdida lá, morre, está aqui dançando, na hora que acorda, está no julgamento. Ah, dança miserável agora. Veste roupa de mulher aí agora. Caba ruim, sem vergonha. Estava bêbado, né? Como se... Não durmamos, pois, como os demais. Eu sei que quando vai chegando perto do carnaval, tem uns cabas, sabe aquele pessoal que está na igreja, mas não é mas o coração não está aqui?
Tem gente, irmão, tem gente, todo ano, infelizmente, tem 15 anos, irmão, que nós estamos lidando com gente na obra de Deus. 15 anos que quando chega janeiro, sabe, uns merelos, vou dar um tempo. Vai lá, seu bêbado. Vai dormir. Vai brincando. Alguns a misericórdia de Deus permite que voltem, outros morrem por lá mesmo. Fala aí pro seu vizinho, não dorme. Não dorme. Vou dar um tempo aqui de Jesus. Vai mesmo? Vai ficar na treva mesmo? Vai dormir mesmo? Mesmo com esse alerta aqui? Os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam de noite. Deixa eles beber, deixa eles ficar bêbados, deixa eles dormir. Você não. Você não é das trevas, você é do dia. Você é da luz. Você é da luz. Fica de pé, estou terminando. Abra aqui, por favor, Romanos 13, a partir do 11. Vamos lá? Não bebe, não. Não dorme, não. O bêbado perde o controle das suas faculdades. Está fora de contato com a realidade. Mas o sóbrio, ele tem domínio próprio. Ele sabe onde ele está. Ele sabe muito bem. Tá? Então sejamos sóbrios. Estejamos sempre preparados para a volta de Jesus. Olha aqui, irmãos. A igreja precisa trazer azeite na sua lâmpada todo dia. A gente precisa vigiar todo dia. Nós precisamos esperar Jesus voltar todo dia. Nós devemos orar para que Ele venha todo santo dia. Não é tempo de brincar, não é tempo de relaxar, não é tempo de deixar de lado as coisas espirituais. O dia se aproxima, então é tempo de despertarmos do sono, é tempo de despertar, é tempo de se lavar, é tempo de se purificar, é tempo de viver uma vida correta diante de Deus, porque isso sim é se preparar para a volta de Jesus. Romanos capítulo 13, e aqui eu termino, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 13, a partir do 11. E isto digo, conhecendo o tempo, porque já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como que de dia, não em glutonarias, nem em bebedices, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. O crente que sai de casa numa terça-feira à noite, mesmo cansado para vir no culto de ensino, ele está vindo se revestir do Senhor Jesus, para conseguir vencer a sua própria concupiscência, para conseguir vencer sua própria carne. E nós vamos orar por isso. Feche seus olhos. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu te convido a você clamar pedindo assim: Senhor, me prepara para a tua volta, me dá uma vida ajustada diante de ti, me ajuda a viver com a eternidade diante dos meus olhos. Eu vou dar um tempo para você orar agora, pode orar. Quem entendeu a palavra, ore ao Senhor. Quem crê no Evangelho, ore ao Senhor. Peça a ajuda dEle, para colocar a sua vida no altar,
para você não ser pego de surpresa naquele dia. Aleluia. Meu Deus, meu Pai. Maranata, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Tem gente que o Espírito Santo ainda não ouviu a voz dele. Desperta, meu filho. Desperta aí, minha filha, e ora. Você precisa se preparar para a volta de Jesus. Você precisa se preparar para a volta de Jesus. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Ele vai te tirar das trevas, Ele vai te tirar da morte, Ele vai te tirar do sono, Ele vai te tirar da negligência. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Não durma como os outros, não relaxe como os outros, não leve Deus na brincadeira como os outros, não viva na imundícia como os outros, não seja inconstante como os outros. Avance até o fim, porque tem uma coroa te esperando se você for fiel até a morte. Ó Deus, onde tiver alguém clamando nessa noite, enche esse homem, essa mulher da graça, do poder e da unção do Espírito Santo do Senhor, para ele vencer a carne, vencer o pecado, para ele não dormir, para não se embebedar, para ele estar sempre preparado como um atalaia, que naquela noite dirá: aí vem o noivo, saí-lhe ao seu encontro. Nos desperta, Senhor, em nome de Jesus. Diga comigo assim: a visão determina o resultado. Se você viver com a eternidade aqui na frente dos seus olhos, você vai andar certo. Se você está olhando para Jesus, você vai viver uma vida santa. Pode se sentar, meu filho.